boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no 5º episódio do meu podcast, RMcast. Esse podcast que tem como objetivo compartilhar a história dos meus alunos, dos meus amigos, meus colegas, meus convidados, advogados ou não, para contar um pouquinho da história deles para vocês, para inspirar você que está advogando ou que quer advogar, você que talvez quer desistir da advocacia, para que você não faça isso, te mostrando que a advocacia é uma profissão próspera, altamente rentável e que não existe a tal competitividade e que não existe essa historinha de que se balançar uma árvore cai um advogado. Eu ouvi muito isso na minha trajetória. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. E como todo bom mineiro, Cristiano pediu para chegar um pouco mais cedo nas gravações daqui, chegou com 3 horas de antecedência. Por aí. Nunca perdeu uma audiência, né, Cristiano? Não, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber aqui como convidado aqui. E você é o protagonista aqui hoje. Nós queremos ouvir a sua história. Renan Bonella, prazer novamente estar aqui em mais um projeto. Você que topa quase tudo que eu proponho. Te coloquei mais essa aqui. Prazer imenso te receber aqui. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez, Rafa. Boa tarde, Cristiano. Cristiano, queria que você contasse para o pessoal do seu jeito, do seu modo, do jeito mineiro de ser. Quem é o Cristiano? Para o pessoal que te conheça, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já passou por tudo que você passou. A gente conversou um pouquinho aqui no off, eu falei, para, você tem que contar isso aqui para quem está te assistindo. Porque eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo esse podcast agora estão passando por aquilo que você superou, por aquilo que você passou, e outras estão no momento do Cristiano de hoje. Quem era o Cristiano antes de fevereiro de 2024 e quem é o Cristiano hoje? Porque você separou o Cristiano em 2 momentos naquela conversa nossa aqui, nos bastidores aqui do podcast, antes de começar a gravação. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui presente nesse novo projeto de vocês. Eu sou casado com a Micaela e tenho uma filha de 4 anos, a Luísa, e tenho um filho a caminho, chegando aí em março, finalzinho de março, início de abril, que é o Matheus. Sou formado desde 2012. Tem uma história aí na advocacia, É. no direito e na advocacia já, então. Exatamente. Comecei um estágio em um grande escritório aqui de Belo Horizonte. Fiquei lá depois que eu formei por 5 anos nesses escritórios. E depois eu fui para um outro escritório, fiquei lá 7 anos nesse outro escritório. Fui coordenador desse escritório, coordenador de equipe. Chegamos a ter uma equipe lá relativamente grande, de 9 pessoas. E chegou um determinado momento que eu me vi estagnado. Então, eu não conseguia mais enxergar uma forma de crescer. Eu cheguei no limite do escritório, que o próprio escritório não conseguiria me permitir crescer, a não ser que eu me tornasse em algum momento sócio, o que eu não via a possibilidade, pelo menos não naquele momento. Cheguei, a gente estava até conversando aqui no off, cheguei a pensar em desistir da advocacia, comecei a tentar ter outras ideias. Inclusive, comprei mentorias de outras áreas não ligadas ao direito. Em um determinado momento, em talvez ali um dom não, um sinal divino, me veio na cabeça pensar em, por que não, pensar em formas de prospecção de clientes. Comecei a pesquisar, não fazia a menor ideia de como prospectar um cliente. Na minha cabeça era assim, eu precisava sair conversando, quase que fazendo a moda antiga, lá na porta da Justiça do Trabalho, entregando cartão. E aí, comecei a pesquisar na internet mesmo, assim, ó, como prospectar cliente, no meu caso, trabalhista. E aí começou a aparecer para mim, os algoritmos fizeram as mágicas deles, né? Começou a aparecer para mim alguns mentores, inclusive você. E aí eu comecei a assistir o conteúdo e eu fui afastando a ideia de sair da advocacia e comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. E assistindo, consumindo bastante o conteúdo gratuito, inclusive muito bom.
né? O gratuito é muito bom, imagina a mentoria em si, né? E, e aí eu coloquei na minha cabeça, estipulei um prazo, conversando, minha esposa me apoiou bastante, e estipulei um prazo para sair do escritório e montar o meu próprio escritório. Eu não me via mais advogando em escritórios de outras pessoas. Eu queria ter o meu próprio escritório. Inclusive, isso já era um desejo meu de muitos anos. Já conversava com amigos que eu não me via advogando para outros escritórios depois dos meus 40 anos. Era a faixa etária que eu tinha colocado. E graças a Deus eu consegui antecipar bastante esse tempo. Fiz várias pesquisas e defini a data, contratei uma agência de marketing e comecei a rodar minha campanha em 19 de fevereiro de 2024. E fiz umas metas. Depois eu descobri que as metas que eu fiz foram metas ridículas. Foram muito... Bateu fácil? No primeiro mês eu bati Dobra a meta. né? No primeiro mês eu bati a meta que eu tinha colocado de processos do ano. Assim, eu não tinha a menor ideia de qual que era o potencial de prospecção de clientes, né, pela internet. Eu não tinha a menor ideia. Você sabe por que você fez isso? E eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo o podcast aqui também fazem. Porque o seu campo de visão, naquele momento, ele era um. O Cristiano, que era empregado, era associado? Associado. Que era associado de um escritório, ele tinha um campo de visão. Por isso que lá no escritório eu estimulo o intraempreendedorismo. Porque quem está lá prospecta e ganha em cima daquilo que prospecta. Quando você tem um Cristiano no escritório e não estimula ele prospectar, você automaticamente reduz o campo de visão dele, que você não enxergava uma advocacia próspera, rentável, igual ela existe e está aí para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o escritório, por não fomentar isso, ele perde pequenos, médios e grandes talentos, igual perdeu você, e tantos outros escritórios perdem outros talentos aí, e é uma reclamação constante de vários colegas advogados. Como que você faz para reter, Rafael, tantos talentos no escritório? Tá aqui um, Renan. Renan foi empregado do escritório por 9 anos. Hoje virou sócio. Nós já contamos a história aqui. Se você não viu, volta lá no episódio 1, que eu conto como o Renan virou sócio do escritório, qual que é o perfil que precisa para ser sócio. Só que eu tenho pessoas no escritório com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de escritório. Intraempreendedorismo. A pessoa ela não deixa de ser empregada porque ela não quer assumir o risco de empreender, e está tudo certo isso. Mas ela também tem uma parcela como se fosse dono, porque ela ganha em cima daquilo que ela leva para o escritório. E muitos escritórios resistem em não estimular o intraempreendedorismo. Talvez se o escritório que você trabalhava até fevereiro de 2024 tivesse investido nisso, você não estaria aqui. Que bom que ele não estimula. Mas se ele tivesse estimulado a sua visão, seu projeto de não trabalhar para outro escritório após os 40 anos, ela não existiria. Isso serve de lição até para que você implemente no seu escritório, se ainda não implementou. Lá no escritório, da pessoa que trabalha na linha de frente, na recepção do escritório, até quem trabalha fazendo sustentação oral no tribunal, ele tem participação em tudo que ele prospecta e traz para o escritório. É como se o escritório tivesse eu e Renan e mais alguns outros sócios que nós temos lá, mas na verdade os outros não figuram como sócio, mas também tem ganho e tem visão de sócio do escritório. Cristiano, bateu a meta do primeiro mês, que você achou que seria a meta do ano em menos de um mês. E aí, dobrou a meta? Não é muito bom ficar falando esse negócio de dobrou a meta não, porque quem falou não é muito querida, mas e aí? Bateu a meta e depois? E depois, primeiro retornando a parte dessa mudança, realmente a mudança, quando você já está trabalhando em um local há bastante tempo, é muito difícil tomar essa decisão. Sim. De você mudar, porque querendo ou não, você está naquela falsa estabilidade, um lugar que você já está há muitos anos. Exato. E que, teoricamente, se você mantiver ali o trabalho, você fica ali por prazo indeterminado.
Essa mudança, principalmente para quem já tem família, filhos, enfim, eu acho que é uma decisão, para mim, pelo menos, foi uma decisão muito difícil de tomar, mas não tenho nenhum arrependimento. Inclusive, essa questão que você mencionou do escritório, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Se eles tivessem me proposto alguma outro tipo de situação, talvez eu estaria lá até hoje, realmente. É. Mas aí, retornando ali ao primeiro mês. O primeiro mês foi muito melhor do que eu imaginava. E aí, na sequência, eu comecei a entender um pouco como que funciona a prospecção de cliente, o atendimento do cliente, os próximos passos da parte de gestão do escritório. Então, eu comecei a acelerar. Assim, ó, se o primeiro mês deu isso, o segundo mês vai ter que dar um pouco mais. E aí, o segundo mês melhorou mais um pouquinho, o terceiro mês melhorou mais um pouquinho em relação ao segundo mês. E aí, no terceiro mês, eu já cheguei a um impasse. Eu já não conseguia mais entregar o que eu estava fechando. Não conseguia mais entregar. E aí, eu me vi ali em um dilema. É, é, retroagir, né, voltar ali ao meu primeiro mês, ou tomar alguma decisão mais difícil. E nesse primeiro momento, eu até não comentei, eu estava trabalhando de dentro de casa. Eu saí do escritório, nós temos um quarto lá em casa que não estava sendo utilizado, comprei uma mesa para ele, uma mesa de escritório, Bacana. comprei lá um monitor grande e um notebook, que eu sempre gostei de trabalhar com duas telas, e comprando ali os equipamentos, e estava atendendo e trabalhando dentro do quarto. E aí, no terceiro mês, eu me vi nesse impasse. Ou eu continuo acelerando e tomo decisões mais difíceis, ou então me contento. Esse aqui tá bom e vou ficar nessa média sempre. E aí, com o apoio da minha esposa, eu conversando com ela, falei assim: olha, eu vou ter que ir alugar uma sala e vou ter que contratar. Se eu não fizer isso, eu vou ficar aqui desse jeito. E pronto, vou me contentar com isso e não era o que eu gostaria. Eu gostaria de continuar crescendo. Aí, assim, a gente, querendo ou não, a gente já tem a decisão tomada internamente, mas não custa nada ter um apoio de quem está do seu lado, Sim, né? sim. Então ela comprou a ideia, falou assim: olha, se você acredita que vai dar certo, que é isso que você quer e é isso que você acredita que vai dar certo, vai. E aí eu comecei a olhar um local, aluguei uma sala, aluguei, a, a perspectiva de crescimento na minha cabeça era tão grande que eu aluguei uma sala logo para 5 lugares, 5 pessoas. Já já tá pequeno. Então, inclusive, hoje ela só resta um lugar nessa sala, hoje. E eu pretendo, se tudo der certo, eu acredito que vai dar certo, já preencher esse lugar ali em torno de, no mais tardar, março desse ano, ou seja, daqui 2 meses e meio. Se tudo der certo, eu acredito que isso vai acontecer. Então, as coisas foram acontecendo graças a muito conteúdo realmente consumido, voltado para o empreendedorismo, para a advocacia, principalmente trabalhista, né, seus conteúdos. E a própria mentoria, que eu entrei já no final do ano, em outubro. Queria muito ter entrado na primeira turma. Fui um desses aí que falei assim, ó, não vou entrar agora não, que foi exatamente na época que eu estava Você sabe que os alugando. arrependidos são os melhores, né? Pois é, eu estava alugando a sala no momento, saindo de casa, foi exatamente, salvo engano, foi em junho, A gente julho. conversou, você falou, você É, foi um dos que me mandou, falou, ó, é. segunda turma eu tô dentro. Com certeza. Eu já queria ter entrado na primeira, inclusive no meio da primeira eu arrependi, falei assim, devia ter entrado. Não entrei por 2 motivos, não acreditei que teria condições naquele momento, até mesmo financeira, e de tempo, pela mudança, a Sim. contratação de pessoas para trabalhar comigo, treinamento. E, assim, no meio, como eu disse aqui, no meio da mentoria eu já tinha arrependido. Falei, devia ter entrado, dava para fazer, dava para pagar, dava para arrumar um tempo. Mas aí, na sequência, eu entrei na segunda e tô aí, firme. Menos de um ano de escritório, 5 pessoas? Quatro, Quatro, sim, quatro, pessoas, quatro comigo. 4 pessoas indo pro 5º colaborador no escritório, em menos de um ano de advocacia.
Não falou faturamento, eu não vou pedir ele para falar, mas não é um faturamento pequeno. Para bancar uma folha de pagamento aí para 4 pessoas, pagar aluguel, pagar internet, não é fácil. Mas o retorno ele é proporcional ao investimento e à energia que você gasta com isso. Então, se você, durante algum tempo, acreditou que a advocacia fosse difícil, que precisaria de décadas para se construir um escritório com 2, 3, 4 pessoas, tá aqui mais um exemplo no 5º episódio. Cristiano, que já tem um escritório com 4 pessoas em menos de um ano de escritório. O escritório dele é de fevereiro de 2024. Cristiano, o que é a mentoria? Entrando mais, já que você tocou no assunto da mentoria, o foco aqui é falar de vocês, mas você já falou, contou um pouco da sua história aqui, eu tenho certeza que tem muito para contar ainda. O que a mentoria trouxe de diferente para você? Sem falar o quê, falando o quê, mas sem falar como. O como, quem ficar curioso vai ter que entrar para a mentoria, assim como o Cristiano e tantos outros que vieram aqui entraram. O que mudou para você, que você, com toda a experiência que você tinha, trabalhando em grandes escritórios, não conhecia e que trouxe de novo para você? Primeiro, eu acho que traz mais confiança, porque primeiro que você tomar uma decisão dessa, como eu disse lá no início, né, de mudar de um cenário A para um B, sendo que o A não era ruim, podia até não ser o melhor dos cenários, mas não era ruim. Você tomar uma decisão dessa de começar do zero, a mentoria, você vê ali no grupo, centenas de profissionais tomando essa decisão. A gente teve até um exemplo aqui no podcast anterior, né? E ver pessoas tomando essa decisão e dando certo, esse ambiente em si, ele já ajuda bastante. Então, Encoraja, né? encoraja. Então, às vezes, eu tive uma das primeiras aulas, cheguei até a conversar com você ao vivo, sobre uma contratação para o comercial. Você deu alguns toques lá que eu estava com alguns bloqueios e te ajuda, te orienta, te dá um norte. Querendo ou não, a gente compra, né, a experiência de vocês. Vocês têm aí um know-how, muitos anos de advocacia na área empreendedora, e eu não tinha essa experiência. Eu tinha experiência de advogado associado. Então, eu tinha experiência ali do direito material. Agora, essa parte de gestão, essa parte de fazer mesmo o escritório desenvolver, crescer, contratar, treinar, a mentoria ela é fundamental nisso. O tempo todo ali a gente tem é, é, um suporte, um insight de alguém que está passando pela mesma situação, que pode contribuir. Então, a mentoria, além dessa parte de gestão, também as outras partes, que é a parte de prospecção, a parte de questões de honorários. Então, assim, eu acho que é um pacote completo. Ela ajuda em todas as partes do escritório, seja de pessoal, de gestão, de financeiro, de tudo. É muito bom. É comprar a experiência, comprar os erros e os acertos de quem já fez, né? Exatamente. Existem outras mentorias que talvez a pessoa nunca viveu aquilo que ela vende, né? Nunca divulgou no Justiça do Trabalho, nunca teve um escritório trabalhista com 20, 30, 50, 60, 70 pessoas, não percorreu esse caminho. E comprar esse tempo é muito melhor do que quebrar a cara, às vezes, para o Cristiano chegar a 50, 70 pessoas. Do mesmo jeito que eu e Renan, conversando com o Renan essa semana, eu falei com ele, Renan, tá, nossa meta é 100, 200, 500 pessoas no escritório. Nós precisamos nos conectar com empresas, porque o escritório nosso já virou uma empresa grande, com 70 pessoas, 70 famílias que dependem da gente. Nós precisamos nos conectar com pessoas que têm empresas com 200, com 500, com 1.000 empregados, porque eles passam por problemas e passam por dores, tem 1.001 demandas na empresa deles que nós não sabemos nem que existe. Do mesmo jeito que você ainda não sabe os problemas que um escritório com 10, com 20, com 30 pessoas vai ter. Igual um aluno há pouco tempo mandou mensagem, falou, Rafael, eu saí contratando, o escritório está bombando, cheio de processo, alvará entrando. Agora eu comecei a ter problema com um funcionário, picuinha de funcionário com outro. Falei assim, agora você começou a jogar jogo de gente grande. Agora você já vai precisar de RH, vai ter que fazer
treinamento para a equipe, vai ter que dispensar, porque nem sempre a pessoa que começou com você no dia 1 e veio até você ter 10, 20 empregados, ela vai conseguir continuar ali. Quem te trouxe até aqui não vai conseguir, talvez, te levar para o próximo nível. E a vantagem da mentoria é justamente essa, né? Você encurta o caminho aí, e o que você fez aí em 11 meses, né? Metade sem mentor e outra metade, aí, pouco menos da metade com o mentor, talvez você levaria muito mais tempo para fazer. E o grupo também soma muito, né, Cristiano? Porque nós acabamos de gravar aqui o podcast anterior com o Fábio, e o Cristiano estava ali no fundo assistindo. E as histórias se complementam. E o Fábio foi até um ponto que o Cristiano já ultrapassou. E outras pessoas vão vir aqui falar que já passaram pelo que o Fábio passou, pelo que o Cristiano passou, e estão um pouco além. Então, cada um está num momento. Então, tem coisas, inclusive, que eu aprendo com meus mentorados. Eu era completamente avesso a home office, a trabalhador remoto. O home office eu ainda sou contra, mas eu contratei advogado em vários estados do Brasil. Eu nunca vi o advogado. Se você me falasse isso há 6 meses atrás, seria inconcebível na minha cabeça. Mas eu conversei com uma aluna que tem isso no escritório dela, que o escritório dela roda lindo, maravilhoso dessa forma, implementei, moldei de acordo com a minha realidade e deu certo. Então o grupo ali, por não ser um grupo homogêneo, tem advogados do Brasil inteiro, literalmente de norte a sul, acaba contribuindo, né? E ajuda muito isso aí, tanto para vocês mentorados, quanto para mim e para o Renan aí, que estamos ali tentando ali guiar, tendo o privilégio ali de guiar vocês. E tem alguns detalhes, assim, para quem não tem experiência, que a pessoa que não tem experiência acha muito complexo. Aí quando você passa para alguém que já viveu aquela situação, a pessoa te dá uma resposta que você fala assim, poxa, que Tava simples. tão óbvio, Por né? que que eu não pensei nisso antes? Você vai lá no outro dia, você já consegue resolver a situação. Então, é uma situação que talvez eu pensaria? Sim. Mas quanto tempo poderia demorar para pensar isso? Poderia pensar isso daqui, viver com aquele problema ali 1 ano. E eu resolvi ele com uma pergunta em 1 dia. Então, isso serve para centenas de situações que a gente tem dúvida e eu vejo até os outros colegas com algumas dúvidas, talvez se não tivesse ali naquele ambiente, poderia resolver aquela situação? Poderia, mas provavelmente levaria alguns meses ou talvez anos para resolver aquela situação se não estivesse envolvido dentro, né, de um ambiente que as pessoas estão ali dispostas a ajudar dessa forma. Então, realmente é muito bom. Você economiza muitos erros, né? Participando de um grupo, participando da mentoria. E nesse tempo que você está com a gente, se você pudesse falar algo essencial que você aplicou lá no escritório. Essencial. É. Tem um ponto específico que o Rafael fala muito, que é a questão dos honorários de sucumbência. Esse aí pagou a mentoria, assim, eu não tinha nem entrado nela ainda, ouvindo conteúdo gratuito ali, ó, o tempo todo falando, falando, falando. Comecei lá já no início, em março, quando eu comecei a fazer acordo, março, abril, já comecei a bater o pé, bater o pé, bater o pé, e fez, assim, total diferença. Esse aí é só um dos pontos, tem outros pontos, mas esse assim, é um dos primeiros que isso é uma coisa que eu ficava pensando, assim, constantemente. Falei, gente, um único ponto que o Rafael bate tanto na tecla, já E fez falo tanta. gratuito no Instagram, né? Exatamente. Já fez tanta diferença, mas é porque só quem faz o acordo, enfim, com os honorários exigindo, não abrindo mão, que vai entender, né, a diferença que isso faz na prática. A diferença é muito grande É um no terço. faturamento do É um escritório. terço a mais do seu faturamento. Imagina uma empresa que fatura 100 mil por ano, sem sucumbência. Empresa e escritório. Se você passar a colocar sucumbência em tudo, você consegue aumentar o seu faturamento em no mínimo um terço. Agora, o como nós não vamos falar aqui. Sim. Agora eu vou tocar num ponto interessante aqui. Eu falo de forma gratuita no Instagram sobre o honorário de sucumbência. Tem vídeo meu antes de virar mentor, tentando contribuir, tentando ajudar, falando um pouquinho sobre a cobrança de honorários de sucumbência em acordo na Justiça do Trabalho. Tem gente que comenta lá, que manda direct para mim falando que é impossível.
Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo aqui agora não cobra honorário de sucumbência e vai falar que não tem como, vai falar que é impossível, que é difícil, que o juiz não deixa, que a Maria não deixa, que ninguém deixa. Só que é possível, existe técnica para isso. E o Cristiano, de forma voluntária, deu o depoimento dele aqui, falando que antes de entrar na mentoria, já começou a cobrar e depois intensificou. Existem formas, existem métodos, existem procedimentos a serem seguidos para que você consiga cobrar honorário de sucumbência em 100% dos seus processos na Justiça do Trabalho, sejam aqueles que vão lá para a execução, sejam os processos na fase de acordo. Não é mesmo, Cristiano? Exatamente. E esse é só um dos pontos. Teve várias outras informações que a gente teve acesso na mentoria que contribuíram muito. Muito bom. Bacana. Cristiano, obrigado por ter aceito o convite, por ter chegado cedo aqui para prestigiar, para bater um papo aqui nos bastidores aqui comigo e com a turma. Obrigado aí pela confiança e me permitir aí ser seu mentor aí na segunda turma. Espero poder contar com você aí durante toda essa trajetória aí, porque a gente tem lá um grupo hoje com quase 200 advogados maravilhosos aí que tem uma visão ampla igual a nossa, que empreendem na advocacia. Pode contar comigo e com o Renan e com o escritório nosso aí durante o 2025. Ainda tem muita aula ainda pela frente aí da T2. E se quiser deixar algum recado aí, se quiser só despedir do pessoal, fica à vontade. A casa é sua aqui. Bonella, obrigado mais uma vez. Valeu, Rafa. Primeiramente, gostaria novamente de agradecer. Seguindo aqui até a tradição de alguns outros podcasts anteriores, né, o pessoal falou um pouco de meta. A meta desse ano é distribuir o que você até comentou, que era a meta de um dos, se não me engano, o primeiro ano do seu escritório, né, que é o 300 processos por ano. 300 processos por ano. Então, a meta desse ano, para o escritório que vai fazer um ano ainda, a meta desse ano já está estabelecida, já conversei com a equipe, ultrapassar os 300 processos aí, chegar e ultrapassar os 300 processos. É muito processo, mas vai bater. E vai bater fácil. Isso. Mas eu acredito que é possível, principalmente pelo ano anterior, que eu fiquei boa parte, né, com poucas pessoas, agora a gente está com mais pessoas. Então, o ano passado a gente conseguiu a metade dessa meta, né? A gente conseguiu 150 processos. Eu acredito que com mais pessoas a gente tem possibilidade aí de alcançar e talvez até ultrapassar, que seria, para nós, assim, o início do escritório seria excelente. Bacana. E a mensagem que eu gostaria de deixar é para cada um, né, para todos, na verdade, que estão aí na dúvida se a advocacia vale a pena, se o empreendedorismo ali dentro da advocacia, né, o desenvolvimento da sua carreira, da sua gestão, de escritório, montar um escritório, né, tomar essa decisão, como eu tomei, de sair ali de um escritório grande, que você está, digamos assim, com a sua estabilidade, que na verdade não é estabilidade, mas na cabeça da gente pesquisa, estuda, vale a pena. Assim, para mim foi muito bom, me ajudou muito. E o ano passado, para mim, foi só o começo. Desde o primeiro mês, tudo que eu falo, todo mundo que conversava comigo, a primeira coisa que eu falava era assim: eu tenho que fazer dar certo, não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, a ideia é essa: comprar a ideia, não desistir. O início é difícil, às vezes vai dar um retorno rápido, às vezes não vai dar um retorno rápido. A gente tem relatos, né, de muitas pessoas que demoraram alguns meses, mas é ter a constância, né, insistir, pesquisar, tentar identificar o que não está dando certo. A gente não tive até a oportunidade de falar, eu acabei esquecendo a questão a própria prospecção. A gente acaba mudando o tempo todo, né? No início, você faz uma coisa, não dá certo, aí você faz outra coisa, essa deu certo, só que ela deu certo, só que você quer mais, aí você muda, aí começa a dar errado, aí você muda de novo, começa tudo a dar certo. É uma montanha-russa de emoções. Não sei o escritório de vocês, o porte de vocês atualmente, eu acredito que ainda seja dessa forma. Sim. Mas no início é muito desafiador. Por isso que existem várias formas de prospecção de clientes. Porque às vezes se uma tá ruim, você tem inúmeras outras aí para fazer dar certo. Existem clientes, existem alunos da mentoria que prospectam de uma forma A, que eu utilizo muito pouco no escritório. E as que eu utilizo, ele não utiliza.
Né? Então, essa é a vantagem aí de não focar em uma fonte de prospecção somente. Né? E é isso, é acreditar, é programar e executar. Tem que executar. Executar com consciência que dá certo. Obrigado. Poder de execução, então, resume É, esse bate-papo nosso aqui. exatamente. Obrigado por quem acompanhou esse 5º episódio do nosso podcast. Continue acompanhando e que vem muita história de vida e de advocacia bacana por aí. Abraço. Obrigado, Cristiano.